Bom dia, boa tarde, boa noite, moços e moças de toda a nossa cidade. Bem-vindo mais ao MP3. Eu tô aqui com ele, o Justino. Tudo bem, gente? Boa noite. E também com a Thalita. Oi, pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre esqueço dessa parte. E hoje o tema é muito interessante, é um dos meus temas favoritos. A gente tá sonhando com a eternidade. Então, se prepara, se você tem dúvida, questionamento sobre isso, senta aqui com a gente, que a gente vai conversar bastante e vai falar com uma pessoa muito especial, pelo menos pra mim, né? Muito especial, né, pastor? Ah, pra mim também. Então, Minha nota no final do semestre depende dele. Eu tô muito feliz por isso, por convidar o senhor. Vou apresentar, né, dar as devidas apresentações, né? Ele que é pastor titular da Igreja Presbiteriana dos IPs, casado com a Vanessa, formado pelo seminário JMC, professor da Escola Teológica de Sã Doutrina, pai de um casal, João e Cecília, formado em mestrado em teologia, pastor, me corrija, viu? Teologia histórica e filosófica, pós-graduação em missão urbana e educação clássica. Calma, tem bastante coisa, né, gente? E é isso, o pastor Jonatas Camargo. Isso aí. Meu Deus, é muita coisa. Bom estar com vocês. É um prazer falar com o senhor, Não, pastor. mas a parte mais difícil é ser pai do João Pedro e da Cecília. É isso que eu pensei. Pode ter certeza. É isso que eu pensei. Mais difícil, mas provavelmente uma das mais gratificantes, se não a mais gratificante, né? Não, com certeza. Não, e ser professor do Justino também é bem complicado. Imagina. Eu ia perguntar, o que mais dá trabalho, o João ou o Justino? Olha, é uma briga grande. Tá bem ali, né, papai? Tá. É que eu sou cheio de dúvidas, gente. Mas a gente... Pra quem não sabe, o pastor Jonatas Camargo foi meu primeiro pastor presbiteriano, então é um prazer estar com ele aqui. Muito da base presbiteriana reformada que eu tenho vem do senhor, do conhecimento que passou, claro, como pastor. E a gente queria começar a falar sobre eternidade, que a gente tem um tema que era interessante pra gente da MP3 falar. E a gente sempre teve esse questionamento em quem convidar, né? E a gente pensou no senhor, porque o senhor é uma pessoa que a gente conversa por aí, tem muito conhecimento sobre isso, sobre essa parte teológica, escatológica, então a gente queria falar sobre isso. Alguém quer abrir o tema ou eu posso... Pra mim, você já abriu o tema. Já abriu? Então isso. é ótimo, então é isso. Para começar, pastor, a gente analisou os últimos capítulos, por exemplo, de Apocalipse 20, 21, 22, que ele fala sobre a nova Jerusalém, a nova terra, o novo céu. E esses relatos dá muita confusão na cabeça das pessoas, né? As pessoas têm imagem de interpretação, ficam em dúvida sobre a questão disso. E eu queria perguntar para o senhor, o que realmente quer dizer novo céu, nova terra, quando o João escreve sobre isso? Muito bom estar com vocês, né? Prazer imenso, depois das brincadeiras aí na apresentação, e falar desse tema que é tão necessário para a igreja. A igreja, quanto menos ela pensa no seu futuro, na glória com Cristo, mais apegada a este mundo afetado pelo pecado ela está. O que é muito ruim, né? A gente tem crentes que já não aspiram mais por estar com o Senhor, por desejar a volta de Cristo, estão o tempo todo correndo atrás das coisas dessa terra, acreditando que o melhor desta terra será vivido aqui antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falar disso é não só interessante pelas muitas curiosidades que a gente tem, mas também extremamente prático e necessário para o direcionamento da nossa postura hoje, né? E a gente deve falar disso aí no decorrer do nosso tempo juntos aqui, né? Sobre novo céu e nova terra, algumas coisas precisam ser corrigidas no nosso pensamento antes, né? É muito comum a gente falar assim, lá no céu vai ter tal coisa, e a resposta é... Calma, no céu ou no novo céu e nova terra? Porque são coisas distintas, são lugares distintos e momentos distintos. Quando a gente fala da nossa condição imediatamente após a morte, nós estamos falando do céu. Então, para onde o crente, aquele que creu em Cristo Jesus, vai depois que ele morre? Ele vai para o céu. O céu, paraíso, terceiro céu, seio de Abraão. Nós, depois da morte, vamos para este lugar. Vivemos ali aquilo que nós chamamos do estado intermediário. É intermediário porque é aquele que está no meio entre a nossa morte e a volta do Senhor Jesus Cristo. Para a eternidade, após a volta do Senhor Jesus Cristo, então nós viveremos no novo céu e nova terra. Então, o céu é o lugar temporário onde nós estaremos após a nossa morte, aguardando a volta do Senhor.
com consciência, desfrutando das muitas dádivas do Senhor. É importante falar disso, não o pessoal vai falar do sono da alma. Então, o estado intermediário é ficar lá dormindo em algum lugar. Não, a ideia é plena consciência, lembrança, desfrute de coisas maravilhosas que o Senhor já tem para nós nessa realidade do céu. É muito curioso que a Escritura não fala tanto sobre o céu e o que nós faremos no céu, mas fala muito sobre o que nós faremos e como viveremos no novo céu e nova terra, que é a ideia da eternidade, né? E aí sim, na volta de Cristo, nós viveremos no novo céu e nova terra para sempre com o Senhor. E aí vem a pergunta, mas o que é o novo céu e nova terra e onde será o novo céu e nova terra, né? E para falar disso, eu tenho alguns argumentos defendendo a ideia de que vai ser aqui, neste habitat restaurado, né? Primeiramente porque é isso que o texto diz. Apocalipse 21, João diz, né? Então vi novo céu e nova terra. E aí você pode dizer, tá, mas onde diz que é aqui? Né? Só é possível entender isso quando você vai lá no texto original, na língua grega, porque a palavra que nos foi traduzida como novo céu e nova terra é a palavra kainos. Na língua grega você tem duas palavras que são usadas para o novo. Uma é a palavra neos, e essa é a mais conhecida, né? O neo, né? O neos, e outra é a palavra kainos. O neo ou neos, ele tem a ver com aquilo que é inédito, o feito a partir do zero, algo novo no sentido de que antes não havia como aquele. O kainos tem essa ideia do restaurado. Eu sempre uso para ilustrar esse uso das palavras, a ilustração de quando você compra um carro, sabe? Então você vai lá na agência e compra, sei lá, um Palio 2010. Aí você fala, olha, você viu o carro novo que eu comprei? Não, mas é 2010, tem 14 anos de uso, é o carro novo, como assim? É novo, não no sentido de ser 0 quilômetro, que na língua grega seria aplicada para isso o neo, né? Mas o kainos, no sentido de que aquele veículo está em uma nova condição. Nesse caso, na condição de propriedade. Era de alguém, agora passa a ser daquele que o comprou, que o adquiriu. Então muda-se a condição, né? Então, o texto já nos fala que não vai ser algo inédito, nunca antes visto, algo feito do zero, a partir do nada, mas algo que foi recriado ou colocado em uma nova condição. E que nova condição é esta? É a condição da restauração, né? Porque também nós pensamos assim. Quando nós lemos a Escritura lá em Romanos, capítulo 8, o texto nos diz que também a criação aguarda com grande expectativa o dia da sua redenção. Dizendo que a criação foi afetada pelo pecado, não por causa dela, mas por conta daquele que a sujeitou, o pecado do homem. Então, quando Adão peca, o pecado tem efeitos tão trágicos e profundos que afetam não apenas a condição do homem, como também todo o seu habitat. Então, toda a criação, os rios, os animais, as florestas e tudo que nós imaginarmos do cosmos foi afetado por conta do pecado do homem. E a beleza de tudo isso é imaginar que a obra redentora de Cristo, ela tem efeitos não apenas no homem, e óbvio que isso é o mais evidente, a gente sabe que aquilo que Cristo fez nos deu nova condição de vida, somos nova criatura, mas isso não para no homem. Isso também alcança toda a criação e esse habitat onde o homem está, o que é glorioso, né? E até mesmo a criação aguarda com grande expectativa este dia. E no texto de Romanos fala, né? Que dia vai ser este? O dia da manifestação dos filhos de Deus, né? Então, quando Cristo despontar nos céus, nós, então, também veremos esta criação sendo restaurada. Mas ainda há um outro motivo para nós considerarmos o novo céu e nova terra, o lugar onde nós viveremos para todo sempre, sendo este habitat restaurado, que é nós voltarmos lá em Gênesis. Quando a gente olha a descrição da criação e viu Deus que aquilo era bom, houve manhã e tarde, primeiro dia, segundo dia, e a cada dia, e viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era bom, e eis que era bom, e eis que era bom. E quando chega no final do capítulo 1, e eis que era tudo bom e muito bom. E isso é muito importante a gente destacar, porque se era bom e muito bom,
considerar o novo céu e nova terra, o lugar onde nós veremos na eternidade, como algo que não tem nada a ver com aquilo que foi criado por Deus, é dizer que, olha, era bom, mas não era tão bom assim. Bom mesmo vai vir lá na frente, né? O que não é. Já era bom e muito bom e será restaurado, voltará a esta condição original na volta do Senhor Jesus Cristo. E também porque, até por uma questão lógica, se nós imaginarmos que não vai ter nada a ver, e outra, que este habitat nosso será destruído, como, olha, não deu certo, vamos parar por aqui, joga tudo isso fora e vamos começar um novo plano do zero, seria dizer o seguinte: o diabo, no fim das contas, a serpente, o dragão, venceu, né? Porque ele conseguiu corromper Adão e Eva e, a partir disto, destruir a criação do Senhor. E justamente para mostrar que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, é que Cristo vem e muda a condição deste homem caído para a nova criatura e muda a condição do habitat para esse habitat restaurado, na expectativa de que isso se consuma na eternidade. Então nós viveremos aqui neste habitat, neste mundo criado por Deus, bom e muito bom, mas a partir da perspectiva do que era o Éden, né? Do que era o mundo criado pelo Senhor lá em Gênesis, né? Perfeito, pastor. Nossa, muito bom essa introdução, né? Melhor introdução impossível, assim. Ótimo, já tira muita dúvida da gente, acredito também do nosso ouvinte também. Sim. Falando nisso de transformação, a gente tem o relato em 1 Coríntios 15, 53, 54, que teremos corpos transformados igual o de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele veio com os profetas, com os apóstolos e tudo. Ele teve esse corpo transformado e em Coríntios fala que a gente vai ter o corpo igual a ele. O que seria esse corpo transformado? Qual é a diferença, por exemplo? Okay. Coríntios trata de uma ideia de continuidade e descontinuidade, né? É semelhante, mas não é igual, né? É semelhante ao corpo de Cristo, ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo, mas não é igual ao corpo dele, mas é semelhante a. A continuidade em aspectos e características deste corpo presente e também descontinuidade. Paulo vai usar o exemplo daquilo que você planta e depois aquilo cresce, fazendo essa ideia daquilo que está sendo plantado aqui e depois terá nova forma lá, né? E quando você lança uma semente, claro que o fruto que dá nela lá adiante traz características daquilo que foi plantado. Você não lança lá uma semente de melancia e espera colher uma laranja. Há continuidade de que aquilo que foi plantado melancia vai dar melancia. Muito embora, claro, a semente da melancia é desse tamanho, a melancia fruta é desse. Né? Então há diferenças, mas há também continuidade. Então, este corpo da glória, ou este corpo glorificado, como a gente comumente falamos, ele tem aspectos do tempo presente, né? Mas também terá várias mudanças por um pequeno detalhe que é gigantesco: a ausência do pecado, né? E não só a ausência do pecado, mas todos os efeitos do pecado. Não é só mais a incapacidade de pecar, mas também que todas as marcas nocivas do pecado, todos os aspectos penais que o pecado trouxe para nós, para a nossa condição física, não estarão presentes. Então, imagine o corpo humano sem qualquer coisa que esteja ligada ao pecado que o afete tanto na sua forma, desempenho, características e até mesmo na questão de beleza. Então, existem inúmeras deformidades, existem inúmeras falhas, até naquilo que nos deixa mais feios mesmo, né? Que são advindas por conta do pecado. Tá vendo, Justino? Né? O Justino vai ficar mais bonito, Justino. Quando você... Todos nós ficaremos, né? O ruim é se alguém muito feio falar, poxa, esse daqui pecou muito, né? Aí talvez olhar e falar, quem pecou tanto? Assim, foi o pai, a mãe ou foi ele, né? Que pecou tanto pra ser tão feio? Eu peguei leve com você, tá? Eu tinha uma resposta, me aguarde. Mas muito daquilo que nós temos de estranho, na questão de aparência física, é decorrente do pecado, né? Do pecado. E é muito interessante o quanto inúmeros tratamentos e procedimentos vêm para corrigir isso. Corrigir essas anormalidades que naturalmente não eram para estar ali, mas que por conta do pecado estão. Então, claro que se você simplesmente pensa na ideia, olha, pega um corpo e coloca ele em condição plena de saúde.
isso já vai ser diferente. Né? Isso, só de fazer esse movimento já vai ser diferente. Né? E aí considera este corpo revestido de imortalidade, que é o que diz lá em Coríntios, e de incorruptibilidade. A nossa incapacidade de pecar e também a não sermos mais afetados pela queda que nos conduzirá à morte. Então, esses dois aspectos já mudam muito drasticamente como vai ser este corpo. Mas não pensemos que a gente vai voar, né? Não pensemos que a gente vai nadar... Teletransporte? Nadar 5.000 quilômetros por dia, não vai acontecer esse tipo de coisa. Quando eu era criança, eu jurava que teria teletransporte. Eu ia pensar que eu tava no Japão e tava no Japão. Não vai ter isso. Seria muito bom, né? Seria muito bom. Incrível, nossa. Mas, pastor, essa explanação ela me abriu para duas perguntas. Uma que é a próxima do roteiro e a outra que eu vou fazer depois, porque ela também tá no roteiro. Mas não tá dessa forma, então eu vou explorar depois. Mas a primeira é... Nitidamente, você falou que teremos um corpo glorificado e que, portanto, todas as marcas do pecado... Eu tô falando com ele, não tô falando com ele. E o Lucas tá apontando pra câmera, gente. Desculpa. Mas, enfim, nitidamente, a gente tem hoje uma questão de... O pecado ele é muito presente na nossa vida e essa presença total no pecado nos gera muitas consequências. Você deu exemplo aí de questão de saúde, questão física. Mas tem um aspecto na nossa vida que está intimamente ligado com a nossa vida espiritual, que é a questão emocional da nossa vida. Eu acredito que ansiedade, tristeza, indo mais extremo ainda na doença da depressão, ansiedade também pode se manifestar de forma de doença, mas como que serão, na sua opinião, os nossos sentimentos na glória? Eles serão 100% positivos? Ou é possível que tenhamos lá altos e baixos, mesmo na presença do Senhor? Ok. Nós entenderemos todas as condições, tudo aquilo que nos conduziu a chegar naquele ponto estará na nossa consciência. Né? Uma ideia de chegar lá com HD zerado, sem saber quem você é, onde você está, quem sou, de onde eu vim, onde estou, o que eu estou fazendo aqui, quem é você e você. Isso é uma ideia completamente antibíblica. A Bíblia em nenhum momento nos dá a ideia de que a gente vai chegar assim no novo céu e na nova terra, né? Uma ressurreição assim. Né? Então, o ter a consciência dos fatos que se deram é completamente natural e necessário até para formar aquilo que nós somos como pessoas. Né? A pessoalidade, e aí são questões antropológicas, da forma como Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A pessoalidade não está ligado apenas a características físicas próprias do Justino que não se repetem em nenhum outro ser humano, mas também a questões ligadas à personalidade, a questão ligada à sua história, às suas vivências. Tudo isso forma o Justino ser que ele é. E se você considera que nada disso estará no novo céu e nova terra, é alguém zero, então a pessoalidade, que é algo que Deus comunicou ao homem quando criou a sua imagem e semelhança, deixa de ser. Então, na nossa composição essencial, feita a imagem e semelhança de Deus, já estaria afetada se nós considerarmos isso, o que não cabe. Então, nós teremos a lembrança, lidaremos tranquilamente até mesmo com as coisas ruins. E veja, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu vou lembrar de coisas ruins. Cada um de nós aqui pode contar alguma coisa ruim na sua vida que aconteceu. Talvez algumas dessas coisas sendo contadas podem até produzir lágrimas, tristeza, mas não necessariamente todas. De repente você pode contar uma coisa super triste e eu falar, nossa, mas e aí? Como é que você está hoje? Você fala, estou super bem. Por quê? Superou, amadureceu, entendeu, compreendeu, entendeu os planos de Deus, entendeu o quanto aquilo foi positivo, o quanto aquilo foi necessário, o quanto aquilo foi consequência do pecado e sabe lidar com aquilo. Isso numa realidade de finitude ainda. Agora imagina quando nós estivermos no novo céu e nova terra, num corpo incorruptível, livres do pecado, nós saberemos lidar com essas emoções que causam as angústias, a ansiedade. Então as nossas emoções, elas precisam existir, porque se não existir, nós não seremos seres emocionais, pessoais, e isso então descaracteriza a gente como imagem e semelhança do Criador, a gente vira bicho, né? E é muito
curioso, porque ao ler Gênesis, fez o Senhor os animais, cada um conforme a sua espécie. Os répteis conforme a sua espécie, as aves conforme a sua espécie. E fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando a Bíblia fala imagem e semelhança, está falando o seguinte: pessoalidade foi comunicado a nós, expressividade foi comunicado a nós, a questão das emoções foi comunicado a nós, e tudo isso estará lá. A questão é que nós sofremos as angústias, a depressão, a ansiedade, as muitas crises, porque o pecado afeta todos esses nossos sentimentos, que eles em si não são ruins. Eu não sofro porque eu tenho sentimento. Porque a mesma condição de sentir coisas que pode me conduzir a sofrer, também é o que me faz me divertir, me alegrar, sorrir, viver emoções da adrenalina e tudo mais. Então, tudo isso, o sentimento ele é necessário também, né? Você sentir coisas é necessário. Mas não, nós não sofreremos, nós não estaremos ansiosos, angustiados, aflitos, temerosos. Nada disso acontecerá. Mas sentimentos teremos, né? Serão preservados e nós vamos nos alegrar, sorrir e vamos ter consciência de que coisas ruins aconteceram, mas saberemos lidar com aquilo sem nenhuma dificuldade, porque já teremos atingido aquilo que Paulo vai dizer, né? A perfeita varonilidade de Cristo. Então aquela maturidade de falar, olha, realmente isso aqui aconteceu, mas eu entendo perfeitamente agora por que isso se deu assim, por que da queda do homem, por que do plano redentivo do Senhor, como isso me alcançou, por que isso não alcançou outros. Muitos dizem disso, né? Poxa, mas e aquele filho que sabe que a mãe não está lá porque não creu em Cristo Jesus, ele vai lembrar disso, vai sofrer com isso? Ora, ele vai entender até mesmo a santidade de Deus, a justiça de Deus, o porquê Deus decretou isso desta maneira. E embora, quando eu diga entender, eu não estou querendo dizer que nós teremos plena compreensão de tudo que Deus é e fez, porque aí também seria um outro problema que nós incorreríamos. Mas a maturidade que nós teremos a partir da ausência do pecado já vai nos fazer lidar muito bem com aquilo que poderia outrora nos fazer sofrer, né? Mas ainda só falando dessa questão do corpo que nós teremos na glória, é muito importante a gente falar da questão da finitude, né? Porque existem questões e limitações do nosso corpo que estão ligadas ao pecado, ok? Mas não todas. Algumas nós temos simplesmente porque somos seres finitos. Embora criados a partir da imagem de Deus, é apenas semelhança, nós não somos iguais a Deus. Então nós somos finitos. Quando a gente fala assim, né, o teletransporte, né, o romper as leis da física, ora, isso não nos é possível dada a nossa finitude. E a finitude não tem a ver com pecado, tem a ver com a condição de nós sermos seres criados finitos, né? Existem condições que o pecado nos impõe de forma penal. Então a gente sente dor, a gente adoece, a gente envelhece, o corpo se deforma com o passar do tempo. Isso é dor penal, isso são implicações geradas pelo pecado. Nada tem a ver com a finitude humana. Mas existem outros aspectos das nossas limitações que são e sempre serão simplesmente porque nós somos seres humanos. Então, por exemplo, o meu braço vai alcançar aqui, sei lá, 1 metro, talvez esticando muito, e não é porque eu estarei na nova terra com o corpo em glória que o meu braço agora vai atingir 2, 3, 4 metros. Vai virar o Ser Fantástico, né? E o fato do meu braço não alcançar mais do que isso é para me mostrar o quão finito eu sou, o quão limitado eu sou, seja na questão de tempo, seja na questão de espaço. Então, tudo isso, algumas coisas que a gente às vezes viaja pensando que faremos lá, elas são um pouco erradas, um pouco incoerentes, porque parece-nos que adotaremos um corpo de super-heróis, né? Infinito em força, infinito em espaço, sai voando aqui ali, se teletransportando aqui ali. Só que isso daí, essas coisas são próprias da infinitude de Deus. Deus não tem limites de espaço, força, tempo. Ele é Deus, né? Agora nós sempre teremos isso, porque se não tivermos,
nos tornaremos iguais a ele. Eu ia até perguntar, né, a questão do trabalho, né, e o senhor falou da questão de sermos seres finitos, e em Gênesis Deus fala que o trabalho iria gerar um cansaço como punição pelo pecado, né? Então, se a gente for trabalhar no novo céu, a gente vai ter esse mesmo cansaço físico? Ok. E a gente vai... duas perguntas, no caso, né? Iremos trabalhar no novo céu, que o senhor acha, né? E se sim, se iremos nos cansar. Ok. E tem uma outra pergunta sobre trabalho. Mas responde Vamos essa lá. daí primeiro. Para a gente falar da produção humana, antes nós temos que falar das necessidades. Né? Então, veja, eu vou precisar comer. Porque se eu vou precisar comer, eu vou ter que ter o que comer. Se eu vou precisar ter o que comer, ou até mesmo se eu apenas quiser comer, alguém tem que produzir aquilo. Então, isso implica em algum mínimo esforço. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: este corpo da ressurreição, ele tem necessidades da água, do alimento, da luz, do oxigênio, e eu penso que sim. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa finitude. Nós não seremos deuses. Né? Imaginar alguém que não vai precisar comer significa dizer o quê? Que tem vida em si mesmo. Isso é um problema sério, porque a gente fala, besteira, eu quero discutir nesse negócio, se vai comer, não vai comer, besteira, deixa chegar lá, a gente vê o que vai ser. Não é tão simples assim, não é tão besteira considerar isso. Porque se eu afirmo categoricamente, não, pastor, besteira, não vai ter esse negócio de precisar comer, eu vou estar na glória com o Senhor, eu vou estar preocupado em louvar a Deus, eu não vou estar preocupado em comer. Tá, mas veja, quando você diz isso categoricamente, bate o pé e fala, não vai comer de jeito nenhum, você está dizendo o seguinte, ora, então quer dizer que você vai autoexistir e vai gerar todas as condições para a sua preservação sem depender de outra coisa qualquer. Então, se você tem vida em si mesmo, você se tornou Deus. E isso é um problema. Então, o comer não é só apenas uma coisa de poder se deliciar com um bom prato de comida. O comer me prova que Deus é Deus e Ele tem vida em si mesmo e que eu sou um ser, à imagem e semelhança dele. No entanto, sempre dependente dele. E a gente lembra do Salmo 104, né? Se o Senhor abrir a mão, nós comemos e então vivemos. Se Ele fecha e corta a nossa respiração, a gente morre. E isso faz dele criador e de nós criatura. Isso faz do Senhor aquele que governa todas as coisas e nós aqueles que são plenamente dependentes dele. Então eu dependo da bondade de Deus na luz do sol, no oxigênio, na água, na comida, porque tudo isso é dádiva do Senhor para que eu esteja em condição de existência. Então, sim, nós precisaremos, além do fato de ter o grande prazer de querer e poder comer, né? Mas nós também precisaremos. O banquete da glória é uma das coisas que eu mais quero ver. Você está ansioso por esse dia? Gente, eu tô. Cara, imagina, o chocolate da glória deve ser maravilhoso. Eu fico pensando na Coca-Cola da glória. Nossa, A Coca-Cola da Que glória. tem que estar lá, vai estar lá não com vai ter a certeza. marca da queda, não vai fazer Não mal. vai ter os efeitos da queda, nenhum deles, né? Nossa, essa é a melhor parte, a gente vai engordar. Churrasco na glória. Porque Oh, não vai ter Deus morte. seja Como é que vai louvado. ser? Vai ter churrasco na glória? Não vai ter morte? Você sabe que já existem muitos laboratórios produzindo carne. Carne que não é carne. Não, é carne, Mas sem o abate do animal, né? Que é a carne processada em laboratório, né? Feita a partir da multiplicação das células que vão gerar os tecidos, as fibras, etc. e tal. E é muito curioso. Eu vi uma reportagem sobre isso, que eles mostravam até o animal que forneceu as células. Estava lá o animal vivinho, bonitinho, andando lá no laboratório. E do lado, um pedaço da carne produzida a partir das células dele. Que, claro, ainda precisam ter inúmeros aperfeiçoamentos e tudo mais, mas isso
numa realidade de mundo caído. Na glória vai ser Isso perfeito. numa realidade de mundo extremamente limitado, com recursos limitados, com interesses um tanto quanto corrompidos, já está sendo feito. Então imagine no novo céu e nova terra. Eu não vejo nenhuma dificuldade de você tirar, né, extrair esse tipo de condição e recurso dos próprios animais, sem precisar matá-los, para a partir disso, através do desenvolvimento científico, que implica em trabalho, você ter carne. Né? Aí alguém vai virar e falar assim, então o senhor está dizendo que vai ter laboratório no novo céu, na nova terra? É isso que eu quero perguntar. E vão ter cientistas de jaleco branco separando células e tudo mais. Só há um meio de nós descartarmos isso de forma total e plena. Se nós considerarmos que todos os avanços tecnológicos e científicos foram produção mera e exclusivamente humana. Se tiver sido produção mera e exclusivamente humana, então não vai ter. Agora, se eu entendo que as grandes descobertas científicas, as grandes produções artísticas, os grandes desenvolvimentos tecnológicos, sim, foram feitos a partir de mentes extraordinárias, mas a partir também de um Deus dadivoso, de onde provém toda boa dádiva, então não há por que eu dizer que isso de jeito nenhum estará lá. Porque é como se eu dissesse o seguinte, então se não vai estar lá é porque tudo que foi feito aqui foi feito a partir dos homens, pelos homens e para os homens. E não tem nada a ver de Deus aqui. Então não tem nada a ver de Deus nessa xícara, nem nesse microfone, nem nessa mesa. Não tem nada de graça de Deus nos aspectos artísticos e belos que estão aqui nesse estúdio. Tudo isso é coisa de homens, feitas por homens. Então tá, então Deus não capacitou ninguém para fazer nada disso aqui. Então se Deus não capacitou e foi tudo a gente, não, isso aqui é só o brilhantismo da equipe. Só tem o dedo humano aqui. Então, ok, se a gente disser que isso é verdade, a gente pode excluir isso da realidade do novo céu e nova terra. O que eu acho que seria muita arrogância nossa considerar isso. Então, a produção humana fala das necessidades, mas a produção humana também fala de um aspecto muito belo da doutrina da providência chamado concursos. Deus se valendo de nós, ou nos dando o privilégio de participar da obra dele na manutenção das coisas. Lá em Gênesis 2:17, o Senhor dá essa ordem para Adão: cultiva o jardim. E o cultivar o jardim é desenvolver aquilo. Isso é um privilégio para Adão. Deus não precisava entregar isso a Adão. Ele poderia simplesmente sair ele próprio fazendo as coisas. Já havia feito a criação toda. Né? Ele poderia fazer as estruturas em que este homem que multiplicaria e se encheria na terra, ele poderia criar as estruturas urbanas, ele poderia, o Senhor mesmo, criar todas as coisas a partir do que ele julgasse e entendesse, mas ele compartilha conosco na doutrina da providência, no ato providencial dele, ele compartilha conosco o privilégio de participarmos. E como que ele faz isso? Nos dando dons, nos dando talentos, nos dando capacidade para desenvolver. Então, o trabalhar é para nós mantermos as nossas necessidades na nova terra, mas o trabalhar também é para refletir a glória de Deus que nos capacitou e produzir e cultivar e desenvolver os aspectos por Deus criados. Agora, pastor, ainda nesse assunto de trabalho, olhando para essa mesa, eu tenho uma certa preocupação. Porque Lá vem. Não, é sério. Porque você falou sobre uma continuidade lá onde a gente vai ter ali um apanhado de quem nós somos, vai ser melhorado lá, etc e tal. Quando eu olho pro senhor, você tem o dom da pregação, você é pastor, você prega, você aplica. Lá na glória será Você muito vai falar pesado. o que você vai fazer lá? Não vai ter mais pecador. Não é isso. Não vai ter mais ninguém chegando atrasado pra você dar bronca, vai fazer o quê? Até acho que lá na glória isso vai ser bem aplicado. É lembrar do sacrifício de Cristo. Você vai ser uma pessoa dada por isso. Lá, cada um falará a própria língua, todas as línguas, não sei. Mas a Thalita, professora, Já não vou ter trabalho. pode fazer uma intermediação. Lucas, publicitário, pode fazer a divulgação do evento celestial, não sei qual. Calma, Justino, você tá ficando angustiado. O que você vai fazer? O advogado. Eu sou advogado. Qual que é a Ninguém vai treta? ser preso. Qual que é a host de treta podcast, que eu vou resolver lá? E aí, óbvio, puxei sardinha pro meu Você vai lado. arrumar treta pra resolver, né, Justino? Não, mas
Mas é isso. Corta pra gente ir discutindo com todo mundo gente, no novo céu. mas é sério, a pergunta é séria, porque assim, é evidentemente que tem profissões aqui que elas são necessárias para suprir uma necessidade causada pela queda. No meu caso, a necessidade que as pessoas têm de justiça. No caso do médico, curar os doentes. No caso... Muitas profissões são meios redentivos de se amenizar os efeitos da queda. Exatamente. Né? E isso é muito belo também. Uhum. Não é um técnico de ar-condicionado. É alguém que ameniza os efeitos da queda no clima. Exatamente. Então, este camarada, ele não é só um mecânico das máquinas. Ele é um profissional que trabalha para amenizar efeitos da queda. Então, de fato, mas o que ele vai fazer lá? Essa é a minha pergunta. Se os efeitos da queda não estarão, por exemplo, no clima, né? Ou o que você, um advogado, fará lá, né? Não dá para considerar que você só tenha esses talentos e não dá para imaginar também que as únicas coisas que habilitam a sua personalidade, dons e talentos sejam apenas para o direito e a advocacia. Uhum. O que eu quero dizer é que um bom advogado, ele reúne qualidades que sim, são muito bem empregadas no direito, mas que também podem ser muito bem empregadas em outras frentes. Outras áreas lá. Por exemplo, o advogado, ele tem a arte da interpretação, existe a hermenêutica jurídica. Não há dificuldade dele continuar a fazer hermenêutica de outras coisas que não a lei. Ele tem, por vezes, a oratória para discursar. Ele não precisa usar necessariamente para prender, condenar ou soltar alguém. Uhum. Então, ele tem atributos da sua personalidade, ele tem habilidades, ele tem dons, ele tem talentos que hoje ele usa para o direito, mas que lá ele poderá usar isso para outros fins, né, para outras formas. Eu tenho plena certeza que ninguém vai me explicar melhor a doutrina da justificação do que os grandes advogados que estarão lá. Eles saberão dizer muito bem, explicar talvez em termos bem objetivos e práticos o que tanto tentamos falar sobre justificação. Você é mais do que um advogado. É. Você vai ser o tio das crianças. Não, mas eu tô... Aí, ó. Ensinando a doutrina da justificação para as crianças, que a por que pergunta- não? É que óbvio que eu trouxe para minha profissão porque eu enxergo muito esse problema. A Sim, falta só um de médico, né? O que o médico vai fazer lá? Verdade, não vai ter doente. psicólogos Nem plástica vai ter. Socorrista, o socorrista que está lá. O cirurgião plástico, né? O que ele vai fazer? É a pergunta que eu faço, porque, óbvio, se aplica muito à minha profissão, mas se aplica a muitas outras profissões. E ter essa perspectiva, essa visão de que nós estamos hoje condicionados a uma realidade e que lá essa realidade vai ser transformada é muito reconfortante. Porque eu realmente não gostaria de, na glória, ter que ficar resolvendo situação jurídica, por exemplo. Sim, eu diria dessa questão da profissão, do trabalho, da mesma forma que eu falei da produção em si, falar também de quem produz, né? Uhum. Se nós imaginarmos que os nossos dons, os nossos talentos, a nossa personalidade, tudo aquilo que nós reunimos enquanto aqui estamos, é para ser usado nesse mundo caído, isso é muito triste, né? Sim. Imagina, puxa, Deus me fez com baita potencial, com muitas habilidades, com coisas extraordinárias, para quê? É para você usar aqui, nesse mundo caído, nesse mundo injusto, nesse mundo sem tantos recursos. Chegando lá no Novo Céu, Nova Terra, esquece tudo isso daí, você não vai fazer nada, você vai colocar uma roupinha branca e vai ficar cantando. É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar. Essa questão de... Porque, né, eu por muito tempo tive essa concepção de que a única coisa que a gente vai fazer no céu é cantar, É cantar. né? No coral celestial. No coral celestial, que eu, inclusive, estou muito ansiosa para ver, porque imagina, gente... Eu já as nem vozes estaria maravilhosas. escalado pro coral. Não, eu também não. No caso, né? Eu estaria nas mídias, passando a letra lá. É isso. Imagine alguém que passe a letra sem errar. Nossa, isso Nossa. é difícil. Isso é a redenção. Isso é a redenção. É sobre isso. Não, então essa ideia já não tem como a gente afirmar isso, né? Não. Que a Claro gente que nós vai vamos passar. louvar a Deus. Sim. Sim. Claro que haverão muitos momentos em que nós cantaremos, mas imaginar que só faremos isso a eternidade inteira não é bíblico, né? Se nós lermos o texto de Apocalipse 22, a gente está falando dessas coisas e acaba não se apegando aos textos, né? Mas Apocalipse 21, na verdade, capítulo 21, verso 20 e...
3 e 24 fala assim, né? A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Percebam essa expressão dos reis da terra trazendo as glórias, né? Em algumas traduções tem a ideia do trazer o fruto da sua produção, né? Então, é bem verdade que nós vamos cantar, mas também produziremos coisas gloriosas, coisas até ligadas àquilo que é próprio de cada cultura. Existem culturas que desenvolvem melhor os tecidos, que desenvolvem melhor a música, que desenvolvem melhor carros, A gente até pergunta isso, a gente, por exemplo, Adão e Eva não usavam roupas, né? Estavam nus. A gente vai usar roupa no Novo Testamento? Sim, o texto bíblico fala das pessoas vestidas, né? Aliás, as vestiduras em Apocalipse são muito presentes, né? Estão sempre sendo mencionadas. A ideia das vestiduras brancas, o próprio Senhor Jesus Cristo com as vestimentas ali sendo apresentado, né? A vestidura tem a ver com honra, a vestidura tem a ver com adequação ao espaço, ao banquete. Então, as vestes estarão presentes, né? Legal. E a beleza, claro, também da própria moda e do desenvolvimento que as roupas e o figurino traz, né? Até para perguntar isso... Poxa, eu achei que eu ia ter um tempo de paz no novo céu, de não Por precisar quê? pensar no que eu ia vestir. Mas você vai pensar de uma forma sem pecado. Pensa que você terá Você vários nunca vai errar. bons irmãos Nossa, em Cristo, é mesmo. Tudo vários bem. bons irmãos em Cristo que terão plena satisfação em te ajudar nesse processo. Oh, Tá? aleluia. Toda roupa vai cair bem no seu corpo. Ai, que maravilhoso, É, cara. É o corpo glorificado e a roupa que valoriza. Né? É bem assim. Boa, gente. Boa. Desculpa. Até a nossa relação com a Trindade, como vai ser? A gente vai ver Deus face a face, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Como vai ser nossa relação com eles? Ok, o Pai e o Espírito são Espírito, né? O Filho, uma vez encarnado, essa condição dele não muda. É até importante dizer isso, né? Onde está o Senhor Jesus agora? Em algum lugar físico, porque ele tem um corpo. A gente não pode imaginar que quando ele sobe aos céus, o seu corpo foi desintegrando à medida que ele foi subindo e agora ele está lá sem o corpo físico da ressurreição. E, obviamente, se ele tem um corpo físico por conta da ressurreição, e ele ressurgiu ao terceiro dia, nós cremos assim, senão seria vã a nossa fé e a nossa pregação, então ele ocupa algum lugar físico no espaço, né? Quando eu digo espaço, é em algum lugar, né? Ele está em algum lugar que necessariamente tem que ser físico. Então, o Senhor Jesus, nós o veremos. O texto que eu acabei de ler, inclusive, fala disso, né? A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, porque Deus a iluminou e o Cordeiro, referindo-se a Cristo, é a sua lâmpada. Nós veremos a Deus? Sim, a partir do Cordeiro, de Cristo, que é a lâmpada, né? Igual quando você fala da luz. Qual é o nosso entendimento de luz? É a lâmpada, que é o que a gente enxerga da luz, né? Claro que tudo está sendo atingido pela luz, mas a lâmpada é o nosso referencial da iluminação, né? E o Cordeiro é esse referencial. Então nós veremos a Deus, sim. Nós abraçaremos a Deus, sim. Nós tocaremos no Senhor, sim. Entendendo, claro, que sempre que eu estou falando Deus, eu estou me referindo à segunda pessoa da Trindade. Cristo é Deus. Mas isso me gera uma pergunta, porque realmente ele é carnal e ele é corpo carnal no sentido dele tem um corpo físico. Mas eu não consigo compreender como é que a gente vai, todo mundo tá ali com ele, todo mundo vai abraçar Cristo. Para mim, na minha cabeça, são vários Jesus Espalhados. Na forma onipresente possível que um corpo poderia ter, entendeu? Que bom que há a eternidade, né? Que bom que é a eternidade. É uma questão Que de bom que há a tempo. eternidade. Se fosse realmente um tempo limitado, talvez não daria tempo. Mas que bom que há a eternidade para que a gente possa desfrutar disso em algum momento. A forma como o Senhor vai organizar tudo isso, obviamente, nós desconhecemos, mas nós teremos o contato com o Senhor, né? E o veremos, né? E o veremos e teremos Ele presente conosco. Sofonias fala muito disso ao se referir lá no capítulo 3, né? Alegre-se, Jerusalém, o Rei está entre vós. O Rei está entre vós. Então, nós precisamos ter essa consciência. O Senhor Jesus estará conosco e isso será glorioso, né? Agora, pastor, outra coisa que a gente não tem muito claro, mas a gente sabe que existe.
E aí eu acho que é para encerrar mesmo o papo. Exato. Infelizmente pela falta de tempo. Mas a questão do galardão, como o senhor enxerga isso? O que é o galardão, na sua opinião? Porque, de novo, a gente não tem muita pista do que seria isso. É a proporção da glorificação do nosso corpo, as bênçãos que a gente recebe. Não, a Bíblia não descreve o que é o galardão. Né? A Bíblia fala que nós temos um Deus que é galardoador daqueles que o buscam e temem a Ele. Mas a Bíblia não nos dá detalhes sobre o que é o galardão. Né? Então, qualquer coisa que nós falarmos sobre isso é especulativo. A não ser dizer que vai ser algo bom, que vai ser algo proporcional às obras. Né? Aliás, é muito importante a gente falar sobre isso. Né? Quando nós morrermos, imediatamente nós já compareceremos diante do Senhor. Né? E pela fé, o nosso destino, o nosso futuro será, então, determinado. Quem creu em Cristo estará no céu com Cristo. Quem não creu já está condenado. Então, a nossa fé é julgada ali e nós, então, vivemos já o estado intermediário, as consequências da nossa escolha de fé. Agora, as nossas obras, elas serão, então, para o grande dia de julgamento. Então, quando a gente pensa assim, mas no último dia vai ter o grande julgamento. Que julgamento é? Julgamento das obras para galardão. Né? E para, também no caso do ímpio, a justa paga dos seus erros. Né? Há dito que da mesma forma que há para o justo o galardão, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, é dito também para o ímpio que haverá sofrimentos distintos dependendo da condição. Haverá menos rigor para alguns do que para outros. Jesus fala disso, né? Ai de ti, Corazim e Betsaida, né? Haverá menos rigor para vocês, haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra, né? Pela incredulidade de vocês. Então vejam, há uma medida diferente até mesmo para o ímpio, né? E também haverá para nós os justos. Agora, como isso será posto, tem inúmeros pensamentos, né? Há alguns que pensam que vai ser um lugar maior, outros que vai ser uma casa maior, uma rua com seu nome, um lugar de nossa, um lugar de destaque entre o povo de Deus, um lugar de honra ao lado do Senhor ou mais próximo do Senhor, mas todas essas coisas são especulativas. Né? O fato é bom e estará dentro da justiça do Senhor. Maravilhoso. E é até bom que isso também resolve aquela questão, mas eu sou tão bom, faço coisas tão boas, eu vou pro inferno. Você só vai receber menos rigor muitas vezes, né? É bom lembrar disso, assim. Que a fé é o grande delimitador das coisas. Somos salvos pela fé. Bom, acabou. É isso, pastor. Acabou o tempo. Então acabou o tempo. Mas, pastor, muito obrigado. Nossa, muitas coisas muitas ideias que eu tinha de como vai ser o novo céu foram mudadas nessa conversa, de verdade. E faz total sentido, assim. Muito obrigada por privilégio trazer aí pra gente seus pareceres. Pareceres? Existe, né, no plural? Existe. É isso. E é isso, gente. Então, fiquem ligados aí. Uma coisa que a gente não falou é que, assim, hoje o tema foi Sonhando com a Eternidade, né? E falamos sobre Apocalipse, o novo céu e a nova terra, mas a gente vai ter uma parte 2 dessa conversa, também sobre Apocalipse. Então, fiquem ligados aí que esse episódio vai sair também, caso você tenha mais curiosidade para entender esse livro, que muita gente tem medo, Exato. né, de ler, mas é um livro tão lindo, é algo tão maravilhoso. É a grande promessa. Tem uma coisa que o pastor sempre falou, né, pastor? É o livro que mais traz esperança pro povo. Sim. Então, deveria ser um livro muito lido, assim, né? Em vez de ter medos. Exato. Bom, gente, é isso. Então, as redes sociais... A gente não quer. É que os nossos produtores, Matheus... Por gentileza aqui, que agora temos 2 produtores na casa. Hoje tínhamos 2 produtores aqui apontando pra gente o que fazer. Olha isso, pra aquela ali, ó. Luquinha e Juan, muito obrigada por estarem aqui nos ajudando. Então vamos lá, redes sociais. @Mocidade Pinheiros, @IPPinheiros, @IPP.tv e @HeavyJonatas e @IP dos IPs. Isso, da igreja. IP dos IPs, exato, que é da igreja que o pastor é pastor. É um prazer ter você aqui, pastor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. É isso, gente. Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigado. Tchau. Tchau. Com Deus.